E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um CardioCast do Estratégia Med. Estou sempre muito bem acompanhado aqui pelo professor Antônio e hoje a gente vai falar sobre hipertensão secundária e crise hipertensiva também, tema importantíssimo para a sua prova. Lembrando que desses dois temas, o que cai, o que o aluno precisa saber? O tratamento e a conduta e como diagnosticar essas situações. Então, o que a gente vai dar ênfase aqui no nosso CardioCast é a conduta e quando reconhecer essas situações é uma questão de hipertensão secundária ou uma questão de emergência, urgência hipertensiva. Então, eu vou passar a bola para o professor Antônio e a gente vai começar falando inicialmente sobre as causas de hipertensão secundária. Então, professor, a gente está lá, uma questão com o paciente hipertenso, e aí a banca vai, lógico, ter que dar algumas dicas para o aluno. A banca quer dar um caso clínico de hipertensão secundária, e ela vai ter que dar algumas dicas no enunciado para o aluno. O que ela vai colocar ali para o aluno suspeitar de hipertensão secundária? Então vamos lá, quando a banca quiser abordar um quadro de hipertensão secundária, ela vai dar um caso dramático. Geralmente vai dar alguns indícios. E os indícios mais típicos quais são? Um quadro de hipertensão resistente ou hipertensão refratária, que a gente já tentou definir no podcast passado. Hipertensão resistente seria aquele paciente que, apesar do uso de 3 classes, com pelo menos uma classe de tiazídico, ainda persiste com níveis descontrolados, e a hipertensão refratária seria aquele paciente que já está em uso de 5 classes de antihipertensivos, pelo menos um tiazídico e um antagonista mineralocorticoide que ainda persiste com níveis descontrolados de pressão. Então, esse seria um dos indícios. A hipertensão em pacientes jovens, hipertensão que inicia-se ali antes dos 30 anos de idade, ou a hipertensão dita de início súbito. E o que é que seria esse início súbito? Pode ser tanto naquele paciente já idoso ali, acima de, nem tão idoso, mas acima de 50, 60 anos, que nunca teve nenhum descontrole pressórico e do nada começa com um quadro hipertensivo novo, ou naquele paciente que já vinha em acompanhamento, estava tratando com suas 2 classes, tratamento regular, tratamento certinho, bem controlado, e que do nada, subitamente, ocorre um descontrole dessa pressão arterial e o paciente começa a evoluir para um daqueles fenótipos ali de hipertensão resistente ou refratária depois de um longo tempo tratando certinho. Alguns outros indícios de hipertensão secundária, a gente já suspeitaria também da etiologia, não é isso, professor Paulo? Seria do paciente que tem eventualmente uma tríade do feocromostoma, que a gente vai abordar mais na frente, que seria crise de palpitações, um quadro de sudorese, cefaleia, aquele paciente com fenótipo de apneia do sono, paciente mais obeso, com circunferência cervical aumentada, paciente com faces típicas ou biotipo ali de doenças que cursam com hipertensão arterial, seriam principalmente as causas endócrinas ali de acromegalia, de hipertiroidismo ou uma doença de Cushing, paciente que, além da pressão alta, descreve lá um exame clínico e fala que tem a presença de um sopro abdominal em topografia ali de artérias renais ou de uma massa palpável em região abdominal. Pode ser aquele paciente com assimetria de pulsos ou ausência de pulsos em membros inferiores, que aí falaria um pouco mais a favor de uma coarctação de aorta. Aquele paciente que vem com hipopotassemia persistente nos exames de segmento, que será que a gente pensa num hiperaldosteronismo, ou outros indícios aí um pouco menos frequentes em prova. De forma geral, em prova, hipertensão refratária, resistente, hipertensão em pacientes jovens ou de início súbito, não é isso, Paulo? É isso aí. Pessoal, vocês têm que ficar ligado nas palavras-chave que a banca vai jogar no enunciado para você na hora da prova. Vai ser um paciente com um cenário dramático, como o professor Antônio falou. Hipertenso estágio 3, descontrole pressórico muito importante, ou um paciente muito jovem ou muito idoso, e aí você suspeita de causa de hipertensão secundária. Então, de causa não endócrina, e é importante que ao longo do nosso podcast a gente vai falar as palavras-chave de cada uma dessas situações que o professor Antônio citou, que vai pintar na prova para você diferenciar das causas endócrinas e não endócrinas. Das causas não endócrinas, quais são as principais? A hipertensão renovascular, que a gente vai abordar aqui, e a apneia obstrutiva do sono. E das causas endócrinas, atenção, porque pode pintar isso até na parte da endocrinologia da prova, que é o hiperaldo primário e o feocromocitoma. Então, começando, professor, com a hipertensão renovascular. Qual que é a definição? O que causa a hipertensão renovascular? O que vai pintar ali na hora da prova para o aluno suspeitar? A hipertensão renovascular a gente pode ter em alguns perfis de pacientes, mas basicamente o que é? Seria uma estenose total ou parcial ali das artérias renais, uma obstrução de pelo menos maior do que 70%, que daria uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e ocasionaria essa hipertensão renovascular. Se foi um paciente homem,
idoso acima de 60 anos, tabagista, dislipidêmico, obeso, a gente pensa aí numa causa aterosclerótica, que seria a mais comum. Agora, se eu pegar uma paciente com suspeita aí de hipertensão renovascular, uma paciente mulher, jovem, tá certo? A gente pode pensar numa displasia fibromuscular, que é um pouco menos comum, mas nesse perfil de pacientes, aí nessa epidemiologia de pacientes, acaba se tornando uma causa importante. É isso aí, a banca vai citar os estigmas do paciente, a característica dele é um paciente mais idoso, porque se é uma causa aterosclerótica ou fibromuscular, que a banca vai falar mulher jovem, o tratamento que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele é diferente para as duas situações. E como a gente tem uma estenose de artéria renal ali, acima de 70%, eu tenho uma exacerbação de todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona desde o início do sistema. Então, o que a banca pode falar, que confunde muito os alunos, é que a hipertensão renovascular, por ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona desde o seu início, ele é uma causa de hiperaldosteronismo hiperreninêmico, ou seja, eu tenho níveis aumentados de aldosterona e também níveis elevados de renina quando a gente vai dosar lá no sangue, que é diferente do hiperaldo primário que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, tem essa diferença, essas palavras de hiperaldo e hiper ou hiporreninêmico que pode confundir na hora da prova. Então, atenção, repetindo, eu tenho uma ativação aqui, por conta da estenose de artéria renal, de toda a cascata do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, eu tenho um hiperaldo, hiperreninêmico, tá ok? Mas a banca vai dar algumas palavras-chave, professor Antônio. Palavras-chave que o aluno precisa procurar ali na hora da prova para resolver a questão de hipertensão renovascular. Então, como a gente falou, vamos botar no caso da causa aterosclerótica, é um paciente idoso, seus 60 e poucos anos, que já vinha em tratamento regular ali de hipertensão, usando suas duas classes, estava tratando, estava controlando e teve uma piora súbita dessa pressão, um descontrole súbito. Ou então não era um paciente idoso, mas uma mulher jovem que teve um início súbito de quadro de hipertensão arterial. É um paciente que a propedêutica adicional olhar o exame clínico é detectado um sopro abdominal, em topografia ali de artérias renais, ou um paciente que evolui com episódios recorrentes de edema agudo de pulmão, que é chamado de edema agudo pulmonar em flash, não é isso? Aquele paciente que vem com alteração da função renal que piora, exacerba após o uso de uma medicação que bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona. É o caso clássico, professor Paulo, do paciente que a gente vai lá dar uma medicação de primeira linha para tratamento da pressão, um IECA ou um bloqueador do receptor de angiotensina, ou mesmo uma espironolactona, e que após a introdução dessa medicação ele evolui com uma piora importante da função renal. A gente comentou no podcast passado que a introdução ali de um captopril, de uma losartana, pode ter uma piora discreta, que geralmente é transitória da função renal, até 30% ali de piora nos pacientes que têm uma piora maior, mais exacerbada. Opa, já liga o alerta ali, que pode ser um quadro de hipertensão renovascular. E uma outra dica é ali você pede um exame de imagem, uma ultrassonografia, para ver a questão de parênquima renal e mostra uma assimetria entre os dois rins. Então, a assimetria do tamanho renal maior do que 1,5 centímetros pode falar a favor desse quadro, professor. É isso aí, aquele rim que está hipoperfundido por conta da estenose, ele vai estar menorzinho, e o outro, para compensar por uma hiperfiltração, ele vai aumentar, por isso que tem essa simetria renal. E na prova aparece exatamente o que o professor Antônio falou, essa piora importante da função renal tem que ser uma piora evidente com o uso de medicações que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá ok? E no rastreio da hipertensão renovascular, o primeiro exame que a gente utiliza no rastreamento, na suspeita, é o ultrassom Doppler de artérias renais. E a gente pode ter duas situações, onde o Doppler de artéria renal, que é o primeiro exame de rastreio, ele é positivo e o quadro clínico ele também lembra o quadro de hipertensão renovascular. Nessa situação, rastreio positivo, a gente vai para o padrão ouro, que é a arteriografia, tá ok? Que é o exame de imagem logo para ver ali a artéria com a sua lesão obstrutiva. Agora, se o Doppler de artéria renal veio negativo, não tem um hipofluxo renal, mas o quadro clínico lembra muito de hipertensão renovascular, você não vai largar esse paciente. Você vai continuar o acompanhamento clínico até que uma nova justificativa, até que se justifique uma nova investigação. Por exemplo, o paciente abriu um quadro de edema agudo de pulmão, começou a ter piora de função renal, começou a ter indícios até de lesão de órgão-alvo, desenvolver insuficiência cardíaca, opa, não está normal,
está justificando, deixa eu fazer um novo exame, aí você pode partir para o exame um pouquinho mais acurado, que é a angiografia por ressonância ou até a tomografia computadorizada, que se vier positivo, aí de novo vai para o padrão ouro lá, que é a arteriografia. Se tiver indicado, faz o tratamento intervencionista, mas aí o tratamento, vou passar a bola para o professor Antônio, porque depende daquilo que a gente falou. A gente vai tratar o paciente de forma medicamentosa, lógico, com antipertensivos, e procedimentos também de revascularização, que vai depender da etiologia, por aterosclerose ou por displasia fibromuscular. Então é isso aí, professor Paulo. O tratamento tem esses dois pilares. Posso iniciar com tratamento medicamentoso e avalio o paciente, dependendo, já podemos ir direto para um processo de revascularização. No pilar medicamentoso, podemos usar antipertensivos, podemos usar os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. É aquela coisa, a piora com essas medicações é um indício clínico, mas eu não tenho uma contraindicação absoluta, principalmente no caso do paciente ter uma hipertensão renovascular, o outro rim está funcionando. Agora, se for uma hipertensão renovascular de rim único, a história muda um pouquinho. Mas então a gente pode fazer esse bloqueio com medicação como captopril, como a valsartana, e nos casos que eu não tenho controle, ou nos casos já linkáveis para procedimento de revascularização, a gente tem que definir a etiologia para propor o tratamento. Em caso de hipertensão renovascular por doença aterosclerótica, professor Paulo, o tratamento favorecido seria uma angioplastia com stent. Então eu vou lá, faço o balonamento da artéria renal que está estenosada e depois coloco um stent de forma análoga que a gente faz com o tratamento de uma coronariopatia obstrutiva, que a gente faz o balonamento e coloca o stent, sendo que aqui seria no rim. Então, a doença é a mesma, é a aterosclerose, são em sítios distintos, a gente trata de forma semelhante. Agora, no outro espectro, é uma paciente jovem com a displasia fibromuscular, eu só faço a angioplastia por balão, boto o catéter lá, inflo o balão, faço a desobstrução daquela artéria estenótica e não precisa de stent, não é isso, professor Paulo? É isso aí. Lembrando que esses procedimentos de revascularização, eles não são para qualquer paciente, tá bom? É para aquele paciente que está refratário ao tratamento medicamentoso, ou aqueles pacientes que estão com uma perda progressiva da função renal ou com alguma descompensação clínica, conforme a gente já citou. Está tendo edema agudo de pulmão, está com insuficiência cardíaca, ou seja, o paciente tem que ter algo a mais que justifique um procedimento de revascularização, e as bancas também abordam essa parte do tratamento adicional de revascularização nas provas. Partindo então agora para outro espectro de doença totalmente diferente, que é a apneia obstrutiva do sono, que é uma doença muito negligenciada, pouco diagnosticada, e a diretriz brasileira fala que provavelmente é a principal causa de hipertensão secundária, com uma incidência de até 60% dos casos. Então, grave que a apneia obstrutiva do sono é a principal causa de hipertensão secundária. O paciente geralmente ele vai ser homem, uma idade um pouquinho mais avançada, acima de 50 anos, paciente obeso, com circunferência do pescoço aumentada, e essa circunferência do pescoço aumentada, quando o paciente deita, causa colapsos intermitentes das vias aéreas superiores durante o sono, e aí ele vai ter quadros de apneia e hipopneia durante o sono, e também durante o dia, durante o sono, o paciente vai ter alguns achados clínicos, aquelas palavrinhas-chaves que a banca vai jogar para o aluno para falar: olha, esse é um caso de hipertensão secundária por apneia obstrutiva do sono. Quais são essas dicas que a banca acaba dando? Quando a banca quer apontar para a gente um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, ela vai falar que o paciente tem obesidade. Então, quanto maior o IMC, mais a gente suspeita desse diagnóstico. Vai dizer que é um paciente que a esposa reclama que ele tem roncos altos e frequentes. Até, às vezes, vai falar que ele tem períodos de apneia mesmo na questão. Mas é um paciente com sonolência excessiva diurna, é aquele paciente que não consegue ficar atento, dorme no volante, tudo mais. Paciente com fadiga excessiva e também com presença de engasgos noturnos relatados aí por terceiros. E vamos lembrar que o que é que deve ocorrer num paciente normal durante a noite? Na hora que você está deitado ali, dormindo, tranquilo, a sua pressão arterial, a nossa pressão arterial, tende a ter uma queda, não é isso? Uma queda noturna ali de 10 a 20% dos valores em relação ao dia. No paciente com apneia, professor Paulo, que fica tendo aqueles despertares por aqueles colapsos intermitentes das vias aéreas, cada episódio de apneia com despertar tem uma liberaçãozinha ali simpática, que isso vai causando um aumento da pressão arterial, ela vai atenuando esse descenso e até anulando esse descenso fisiológico da pressão arterial durante a noite e vai causar, sim, um quadro de hipertensão, não é isso, professor? É isso aí. Então, na suspeita, a mapa, que o paciente vai com o manguito para casa ali, faz as medidas
automaticamente ela vai pegar essa ausência de descenso noturno até um paciente hipertenso durante o sono, por conta justamente desses micros despertares. Então, é um exame que ajuda no diagnóstico, mas o padrão ouro mesmo é a polissonografia e ponto. Então, exame padrão ouro para o diagnóstico de apneia, polissonografia, tratamento antihipertensivos, a gente falou exaustivamente no nosso cardiocast do tratamento da hipertensão, aqueles antihipertensivos de primeira linha, associado ao CPAP, que vai impedir aquele colapso intermitente da via aérea do paciente. Algo a mais para falar? Podemos. E lembrar que a gente vai botar também aquelas medidas não farmacológicas, né? Também, E também sempre. sem ser o CPAP. Vai falar para o paciente perder peso, então tudo isso também está englobado nesse caso de apneia obstrutiva do sono, Medidas professor. não farmacológicas, pessoal, sempre tem que estar presente. Sempre é bonitinho Sempre. você assinalar, você botar na questão discursiva, numa prova prática, então lembrar delas também. Agora, acabamos as causas não endócrinas, as principais de hipertensão secundária, a gente vai agora para as causas endócrinas, e a gente tem duas, conforme eu já falei. A gente tem o hiperaldo primário e o feocromocitoma. O hiperaldo primário, prevalência de cerca de 22% das causas secundárias de hipertensão, então uma prevalência importante, ela acontece por uma produção excessiva e autônoma de aldosterona pela suprarrenal. Então, a principal etiologia, isso aí pode ser uma pegadinha de prova, que a etiologia mais comum do hiperaldo primário é a hiperplasia adrenal cortical bilateral. As bancas podem falar que é unilateral. Não, não é unilateral. É a hiperplasia do córtex da adrenal, tá bom? Do córtex da adrenal, bilateralmente. Essa é a causa mais comum. A outra causa, a segunda causa mais comum, é o adenoma de suprarrenal. O tratamento das duas é diferente, por isso que é importante você saber o diagnóstico, a etiologia do hiperaldo primário, tá ok? E por que acontece? Quais são os achados? Eu vou falar um pouquinho da fisiologia e aí a gente vai para os achados clínicos. Eu vou passar para o professor Antônio. Como a gente tem uma produção exacerbada e autônoma de aldosterona pela suprarrenal, a aldosterona, o que ela vai fazer lá no néfron? Ela vai reabsorver só de água, por isso que o paciente fica hipervolêmico, fica hipertenso, e ao mesmo tempo que excreta potássio, manda embora íons H+. Então esse paciente vai ter hipocalemia espontânea, tá bom? Mas não é tão comum, aí pode variar de 9 a 37% dos casos, mas não é a maioria dos pacientes que tem essa hipocalemia espontânea, mas a banca costuma citar essa hipocalemia de forma espontânea e associado também à alcalose metabólica, porque estou jogando íons hidrogênio fora, o paciente vai tender a uma alcalose metabólica, mas lógico, para facilitar a vida de vocês, a gente vem com aquelas palavrinhas-chave que o professor Antônio vai falar que está presente na hora da prova. Então, num quadro que a banca quer apontar um diagnóstico de hiperaldosteronismo primário, o que é que ela vai falar para a gente? Que é um paciente com hipertensão resistente refratária, né, típica ali das hipertensões secundárias, vai dizer que o paciente vem em exames laboratoriais com uma hipopotassemia espontânea, ou seja, não provocada por nenhum fármaco, nem coisa do tipo. Paciente que tem também alcalose metabólica, como o professor Paulo explicou, um dos efeitos da aldosterona é a perda de íons H+, ou seja, perda de ácidos, e vai eventualmente dizer que o paciente no exame ali, numa tomografia, até por algum outro motivo, detectou uma nodulação na região da adrenal. Então essas seriam as palavras-chave quando a banca fosse querer direcionar a gente a um diagnóstico de hiperaldosteronismo primário. E como é que seria o rastreamento dessa condição, professor Paulo? Então, nessa situação, vamos pensar, a gente tem uma produção exacerbada de aldosterona pela suprarrenal, que ela não está olhando para nada, ela produz aldosterona independente de tudo. Então a gente tem um quadro de hiperaldosteronismo. Mas a aldosterona, por inibição negativa, ela vai diminuir a produção de renina lá. Então, nessa situação, é o contrário, praticamente, que a gente tem lá em estenose de artéria renal, na hipertensão renovascular. Aqui eu tenho um hiperaldosteronismo, que essa aldosterona vai inibir o eixo inicial, a parte inicial do eixo renina, angiotensina, aldosterona. Então, é um caso de hiperaldosteronismo hiporreninêmico. A renina vai estar baixa e, por isso, tanto a dosagem de aldosterona quanto da renina faz parte do rastreamento para o diagnóstico de hiperaldo primário. A aldosterona normalmente vai estar maior do que 15, tem que saber esse valor? Tem que saber esse valor, não tem como fugir disso, tá? A aldosterona maior do que 15, a relação
aldosterona, atividade da renina plasmática maior do que 30, ou uma relação aldosterona-renina maior do que 2, tá ok? Mas por conta de uma aldosterona alta, uma renina baixa, essa relação vai ser alta. Normalmente as bancas colocam essa relação aldosterona barra atividade da renina plasmática maior do que 30, tá ok? Lembrando que, se a renina está suprimida, ou seja, a banca dá o valor de renina lá, abaixo do valor de referência, a aldosterona está muito alta, acima de 20, não é nem o 15, é acima de 20, o paciente tem uma hipocalemia espontânea, quadro típico, clássico, com a aldosterona muito alta, uma renina bem baixa, suprimida, você nem precisa partir para aqueles testes confirmatórios, você vai direto para a tomografia com cortes finos de suprarrenais, que é a preferencial, ou a ressonância, para ver se tem hiperplasia da adrenal ou se é um nódulo de adrenal. Agora, nas outras situações onde eu tenho uma certa dúvida, aí eu posso partir para testes confirmatórios, que são aqueles testes, vou citar, mas a gente não vai entrar em detalhes porque não cai em prova, mas para vocês saberem. Sobrecarga salina, teste do captopril, da fluorocortisona e da furosemida endovenosa. Então, professor Paulo, uma vez que a gente fez esse rastreamento, chegou ao diagnóstico do hiperaldosteronismo primário, a gente vai propor o tratamento para o nosso paciente. E como você falou, a gente tem as causas principais, que seria o adenoma de suprarrenal ou então uma hiperplasia bilateral da suprarrenal. Cada uma dessas etiologias vai ter um tratamento proposto. No caso de um adenoma, que eu tenho só um nódulozinho ali produtor de aldosterona, o nódulo hiperfuncionante, a gente vai fazer a cirurgia, vai fazer a ressecção aí desse nódulo, eventualmente de uma das suprarrenais, lembrando que a gente tem a outra. Agora, no caso que o paciente tem uma hiperplasia bilateral das suprarrenais, eu não vou propor uma adrenalectomia bilateral. Então, nesses casos, a gente vai fazer o bloqueio do sistema renina-angiotensina aldosterona. A gente viu que o problema está em muita aldosterona. Eu vou dar um antagonista mineralocorticoide, que na prática a gente faz uso da espironolactona e costuma ter uma excelente resposta, não é isso? É isso aí. Agora a gente finalizou, então, ó, a parte de hipertensão renovascular, hiperaldo primário, outra causa endócrina importante, que na hora da prova dá para saber logo de cara, porque é uma situação única, que é o feocromocitoma. Então, professor, vamos falar um pouquinho do feocromocitoma, por que acontece? Ele acontece só na suprarrenal ou pode estar fora da suprarrenal? Como que é a Então, parte professor dessa Paulo, o feocromocitoma são tumores de células cromafins. A gente acabou de ver o hiperaldosteronismo, era ali do córtex, agora a gente vai descer, vai entrar um pouquinho mais na medula da suprarrenal, e é um tumor, o feocromocitoma vai produzir muita catecolamina, e essas catecolaminas liberadas vão causar as manifestações típicas e também a hipertensão, que é o foco aqui da nossa discussão. A maioria vai se localizar ali na região realmente da suprarrenal, da adrenal, mas 10 a 15% podem estar em outras regiões do nosso sistema simpático. Então, 10 a 15% vão ser extraadrenais e a gente vai chamar esses casos de paragangliomas. Tem uma regrazinha ali que 10% também podem ser bilaterais e que é uma doença tipicamente benigna, mas que 15 a 20% pode ser ali uma neoplasia maligna. E quando a questão quer falar para a gente que o paciente tem um feocromostoma, ela vai dizer, ela não vai jogar ali, mas se a gente buscar bem, vamos encontrar a tríade do feocromostoma, não é isso, professor Paulo? É isso aí, ela vai dar aquele quadro típico de paciente muito hipertenso descontrolado, refratário, resistente, mas a tríade do feocromocitoma vai estar presente. Cefaleia, lembrando que são paroxismo dessas crises, tá ok? Cefaleia, sudorese profusa e palpitações, justamente isso aí acontece por conta da liberação exacerbada de catecolaminas. Então, repetindo, paroxismo de hipertensão associado à tríade clássica, esses paroxismos, cefaleia, sudorese profusa e palpitações, e o paciente pode ter também outros achados, por exemplo, uma vermelhidão, que a banca pode citar, mas grave essa tríade que já está de muito bom tamanho. E pro diagnóstico a gente tem um rastreio, um screening que a gente faz baseado justamente na fisiopatologia dessa doença, professor. O que a gente pode dosar para diagnosticar essa doença? Então, a gente viu que é uma doença que causa liberação ali de catecolaminas em circulação sistêmica. Então, a gente vai fazer a dosagem dessas catecolaminas em metanefrinas urinárias. Podemos fazer
desculpa, a dosagem da cateclamina e metonefrina podemos fazer na urina e podemos fazer também a dosagem de metanefrinas plasmáticas. Esse seria o screening. Se confirmar valores elevados, a gente vai atrás de saber onde é que está nosso tumor. Se vai se enquadrar naqueles mais de 80% que estão localizados na suprarrenal ou se vai ser um paraganglioma localizado ali em região extraadrenal. Então, uma vez que meu screening com metanefrina ou catecolamina plasmática ou urinária vem positivo, a gente vai para exame de imagem, a gente pode lançar a mão da tomografia ou da ressonância nuclear magnética para achar onde é que está nosso tumor. Lembrando que desses exames de screening, se for ter que escolher um que seria o melhor, são as metanefrinas plasmáticas. Beleza? Não esquecer que é o melhor exame para screening e o tratamento, uma vez que é um tumor, o tratamento ele é ressecção cirúrgica, não tem conversa. Então, para resumir aqui, causas endócrinas de hipertensão secundária. Você vai se lembrar que são 2 na hipófise, tá ok? E lembrando que isso aí pode pintar lá no bloco de endocrinologia. 2 na hipófise, que é síndrome de Cushing e a acromegalia. 3 no pescoço, hipotiroidismo, hipertiroidismo e o hiperpara, que é o hiperparatiroidismo. E 2 nas suprarrenais, que é o que a gente abordou aqui, que é o feocromocitoma e o hiperaldo primário. De causas não endócrinas, o que precisa saber para a prova? Doença renovascular e apneia obstrutiva do sono. São os que a gente falou aqui no nosso cardiocast. E de causas endócrinas, hiperaldo primário e feocromocitoma. As outras podem aparecer mais no bloco da endócrino. Se for aparecer no bloco da cardiologia, são mais essas que a gente citou. Beleza? Finalizamos aqui, então, a parte de hipertensão secundária. A gente vai entrar num tema muito bacana agora, que são as crises hipertensivas. Então, para definir, professor, o que é uma crise hipertensiva? Como é que vai estar os valores de pressão? Posso ter lesão de órgão-alvo ou não? Como que acontece essa tal da crise hipertensiva? Então, professor, a crise hipertensiva vai ser definida baseada em valores pressóricos. Então, uma elevação da pressão, tipicamente a gente usa a pressão diastólica maior do que 120 milímetros de mercúrio, mas pode-se usar também a pressão sistólica maior do que 180 milímetros de mercúrio. Em casos onde a gente detecta lesões de órgão-alvo, a gente vai fazer uma classificação um pouco diferente. Essa crise hipertensiva a gente vai chamar de emergência hipertensiva. Caso a gente tenha potencial lesão de órgão-alvo, mas não tenha um risco iminente ali, imediato, a gente vai definir a urgência hipertensiva. E caso a gente tenha apenas um aumento isolado dos níveis pressóricos, mas sem lesão de órgão-alvo, sem nada do tipo, a gente vai definir como uma pseudocrise hipertensiva. Essa última é geralmente uma elevação da pressão arterial secundária a algum evento, pode ser a um quadro álgico, uma cefaleia, pode ser devido a um transtorno de ansiedade, a uma síndrome do pânico. A gente sabe que a pseudocrise hipertensiva é um quadro benigno e que o tratamento dela baseia-se em um ambiente calmo, um controle dos sintomas do paciente. Então, tá com dor, a gente vai fazer tratamento com analgésico, tá com síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade importante. Vamos prescrever ansiolíticos e na alta hospitalar, sem muita preocupação em redução muito rápida dessa pressão, a gente ajusta o antihipertensivo se já for um paciente hipertenso prévio. A situação, professor Paulo, muda se a gente estiver diante de uma urgência hipertensiva ou de uma emergência hipertensiva. Como é que é isso? Lembrando que falando um pouquinho da crise hipertensiva, a banca vai falar, ela vai citar que aquele paciente que teve um episódio de síndrome do pânico, ou sofreu um assalto, ou uma má notícia da morte de um familiar, a banca fala. É algo que vai aumentar a pressão arterial. O tratamento, como o professor Antônio falou, não é com droga antihipertensiva. Ambiente calmo, analgésico, ansiolítico. Geralmente esses pacientes são hipertensos crônicos de longa data, mal aderentes, então na alta você ajusta os remédios dele. Mas a banca vai falar, dar dicas ali. É um assalto, é uma crise de labirintite, é uma migrânia, uma cefaleia, por isso que é pseudocrise. Agora, se não tiver isso envolvido aí, como a gente comentou, muda o cenário. A gente classifica a crise hipertensiva em urgência hipertensiva ou, se não, emergência hipertensiva. E para dar essa diferença, atenção que também é pegadinha de prova, os valores os valores da pressão arterial não fazem parte da estratificação entre urgência e emergência hipertensiva, mas sim a presença ou não de lesão aguda de órgão-alvo. Então, repetindo, pressão arterial, valores de pressão arterial não diferenciam entre urgência e emergência hipertensiva, mas sim a presença ou não de lesão aguda de órgão-alvo. Então, na urgência hipertensiva, eu não tenho lesão aguda de órgão-alvo. O que seria uma lesão aguda de órgão-alvo?
uma lesão na cabeça, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, infarto agudo do miocárdio, uma insuficiência renal aguda, o paciente tem lesão no fundo de olho, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas é algum órgão-alvo que está tendo alguma lesão ali aguda, mas na urgência não tem essa lesão, tá ok? Então não tem edema agudo de pulmão, não tem nada disso. E não tem risco iminente de morte justamente por não ter lesão aguda de órgão-alvo. Agora, na emergência hipertensiva, eu tenho qualquer uma dessas lesões agudas de órgão-alvo. Emergência, lembra daquela ambulância lá, tá? Tá fazendo barulho, você olha, opa, é uma situação de emergência. Então, lembra da ambulância? É emergencial. Eu tenho lesão aguda de órgão-alvo, logo o paciente tem um risco iminente de morte. Eu tenho que ser mais agressivo no tratamento desse paciente. Então, agora, passando a bola para o professor Antônio, uma abordagem geral da urgência e emergência hipertensiva. Qual situação a gente vai fazer uma medicação via oral ou uma antihipertensiva até endovenoso, professor? Então, Paulo, na urgência, como a gente não tem ali uma lesão aguda de órgão-alvo, não tem um risco iminente de vida, tem só aumento ali dos valores de pressão arterial, a gente pode prescrever terapia antihipertensiva por via oral e objetivar uma redução um pouco mais lenta dessa pressão arterial, ali em 24 a 48 horas. Agora, na emergência, não. Na emergência, a gente não pode perder tempo. Então, antihipertensivo endovenoso, nós vamos ter aí duas opções principais, que seria o nitroprussiato de sódio ou então a nitroglicerina. Lembrar que a nitroglicerina é escolha em pacientes com doença coronariana suspeitada ou conhecida, porque nitroprussiato, professor, só vai fazer efeito em paciente em endotélio saudável. Então, se eu tenho um paciente coronariopata com aterosclerose, na região que tem ali a minha placa aterosclerótica, ele não vai funcionar como um vasodilatador. E o que é o perigo disso? Eu vasodilato regiões vizinhas e não vasodilato o leito coronariano doente, eu posso causar um roubo de fluxo coronário e precipitar ali sintomas anginosos e eventualmente piorar o quadro do paciente. Então, a gente tem esses dois, nitroprussiato de sódio e também a nitroglicerina. A nitroglicerina fica mais nesse contexto de coronariopatia. No restante, a gente costuma prescrever o nitroprussiato de sódio e, de forma geral, professor, emergência hipertensiva, a gente tem que ter uma abordagem rápida. Então, vou prescrever essa medicação, vou objetivar ali uma redução um pouco mais célere desses níveis pressóricos. A gente tem na diretriz alguns níveis para alguns valores ali para a gente se orientar. Então, na emergência hipertensiva, eu quero reduzir minha pressão arterial média. É importante lembrar que a média, você não vai pegar a sistólica, não vai calcular a média, e vai reduzir essa pressão arterial média, de forma geral, em 25% na primeira hora ali do tratamento. Evitar reduções muito grandes, porque pode precipitar também isquemia em órgãos que já estão acostumados com a pressão para manter perfusão um pouco mais alta e evitar reduções lentas, porque é uma emergência. Então, de forma geral, 25% na primeira hora, uma pressão em torno de 160 por 100, 110 de diastólica na segunda até a sexta hora, e uma pressão perto do normal, ali 135 por 85 em 1 a 2 dias, não é isso, professor Paulo? É isso aí. Lembrando que depois de 1 ou 2 dias a gente tende a associar medicações via oral justamente para tirar esse nitroprussiato da corrente sanguínea do paciente que tem diversos efeitos colaterais. E essa abordagem que o professor Antônio falou é uma abordagem geral das emergências hipertensivas. Porém, tem aquelas emergências hipertensivas, é importante que vocês anotem e saibam isso, porque é pegadinha de prova, que o paciente tem uma lesão aguda de órgão-alvo na cabeça. E a gente vai falar dessas duas, que é a encefalopatia hipertensiva e a hipertensão acelerada maligna. Então, nessas situações, eu não posso abaixar a pressão arterial média de uma forma tão rápida, vamos dizer assim, quanto a que o professor Antônio falou. Por quê? Porque eu posso provocar uma hipoperfusão cerebral e piorar a isquemia cerebral do meu paciente. Então, nessas situações onde eu tenho uma emergência hipertensiva com lesão aguda de órgão-alvo na cabeça, como que a gente vai se comportar? Reduzir a pressão arterial média em 10 a 15% na primeira hora, tá ok? É 10 a 15%, não é mais aqueles 25%, é um pouquinho menos, tá ok? Em 24 horas, o objetivo é ter uma pressão arterial média, uma redução de até 25%. Então, veja que anteriormente, na regra geral, esse 25% eu tinha que reduzir na primeira hora. Agora, por conta da lesão na cabeça, é em 24 horas. E depois desse tempo, eu associo antihipertensivo via oral, 24 a 48 horas, para retirar da veia a medicação endovenosa, o nitroprussiato, porque, como eu já disse, tem alguns efeitos colaterais.
Então, Paulo, essas emergências que a gente está dizendo, a gente está falando especificamente da encefalopatia hipertensiva e da hipertensão acelerada maligna. Então, lesão na cabeça, a gente tem essa redução um pouco mais lenta, não é isso? Para não precipitar uma isquemia eventual. E quais seriam a chave para a gente enxergar ali na questão e falar, opa, estou diante de uma encefalopatia hipertensiva. A questão vai nos dar isso no enunciado. Geralmente é secundário, essa encefalopatia hipertensiva é secundária a um quadro de edema cerebral e vamos ter uma tríade. Essa tríade seria uma elevação da pressão arterial, um quadro de confusão mental, pode dar náuseas, pode dar vômitos, e a chave, professor Paulo, estaria ali no exame de fundoscopia, no fundo de olho, onde a gente teria tipicamente o edema de papila, não é isso, professor? É isso aí, a banca vai citar essa elevação da pressão, o paciente vai estar confuso porque ele está com um aumento de pressão intracraniana e vai ter na fundoscopia, que nem o professor Antônio falou, edema de papila, mas as bancas podem citar algumas outras lesões agudas ali, associadas ao edema de papila, por exemplo, presença de exudato duro, algodonoso, hemorragias em chama de vela. Opa, esse fundo de olho não está normal. Então, tem alguma lesão aguda ali, considere como uma lesão de órgão-alvo, então é um quadro de encefalopatia hipertensiva. O diagnóstico é clínico, tem que ter essa tríade presente, o exame físico é importante, a fundoscopia, e a tomografia de crânio justamente para diferenciar de um paciente que pode estar com AVC isquêmico ou hemorrágico, então você vai fazer uma tomo de crânio sem contraste, por quê? Porque no AVC isquêmico ou no AVC hemorrágico, o hemorrágico vai aparecer lá na hora. No isquêmico pode ser que não apareceu nas primeiras horas a imagem, mas na encefalopatia hipertensiva eu vou ter a imagem de edema cerebral, principalmente de substância branca parieto-occipital, mas o racional da tomografia de crânio é para fazer um diagnóstico diferencial com quadro de AVC, que o tratamento também é diferente. E aí a gente pode passar a bola para a hipertensão acelerada maligna, se tiver algo para complementar anteriormente, fica à vontade, professor. Mas a gente também tem um quadro clínico da hipertensão acelerada maligna que é bem semelhante à da encefalopatia hipertensiva, mas tem um quê adicional, uma dica a mais que a banca pode dar para o aluno para matar a questão. Exatamente. Então a gente vai ter a elevação da pressão arterial, pode ter esse quadro de confusão mental, pode ter o fundo de olho alterado, mas um achado típico vai ser acometimento renal com insuficiência renal, não é isso, professor? É isso aí. A gente vai ter a tríade que a gente falou até agora: elevação de pressão, confusão mental, edema de papila, associado à insuficiência renal aguda. Então, tem insuficiência renal aguda, algo a mais, lembra que é uma hipertensão maligna. Então, ela é tão malvada que, além de lesar a cabeça, ela está pegando o rim do paciente. E com isso, imagine o Smigol, onde ele tem aquele precioso dele, mas em vez do anel, você lembra que o Smigol está com aquele rim na mão. Então, o Smigol ele é maligno. Lembra que a hipertensão acelerada maligna, ela causa, além de toda a tríade, uma lesão renal associada. Então, fechamos lesão renal associada à tríade clássica, o diagnóstico é de hipertensão acelerada maligna. O tratamento a gente já comentou, tem lesão na cabeça, nitroprussiato endovenoso, abaixar a pressão de uma forma mais branda, associado a antihipertensivo via oral. Acho que o mais importante a gente falou de hipertensão e crise hipertensiva, né, professor? Exatamente, professor. E acho que abordando agora a crise hipertensiva e também as causas secundárias, a gente encerra aqui o nosso cardiocast de hipertensão. Mais alguma consideração, professor Paulo? Não, lembrando que as outras causas, os outros órgãos-alvos que são as emergências hipertensivas, a gente vai abordar em outros cardiocasts, que é síndrome coronariana aguda, então a gente vai falar muito de angina instável, vai falar de dissecção aguda de aorta, então tem muito mais cardiocast para você. Beleza? Exatamente. Finalizamos aqui, pessoal. Um abraço.